Meus queridos irmãos, graças a Deus estamos aqui para mais uma vez estarmos falando e desfrutando da palavra de Deus. Hoje é sábado, ontem foi sexta-feira, amanhã será domingo. Historicamente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu numa sexta-feira. Mas ao terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou. A grande questão é que entre a sexta-feira e o domingo existe um sábado. Um período de espera e de incerteza. Eu fico imaginando aqueles discípulos que andaram com Jesus Cristo e viram os seus milagres. Ouviram palavras inefáveis de Jesus. Viram ele andar sobre o mar. Ouviram ele falar da sua morte e da sua ressurreição. Mas agora estão vivendo um período de turbulência, de incerteza e de medo. Estão escondidos. Aquele Jesus que eles seguiam, que eles amavam, está morto. Ele disse que ressuscitaria. Mas quem tem certeza disso? E se ele não ressuscitar? A grande questão é que esta falta de fé e esta incerteza, o que ela vai gerar no coração? Medo, angústia e pavor. É o que eles estão sentindo. O apóstolo Paulo, conversando com seu filho Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso. Olha que interessante essa afirmação do apóstolo Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que ele é poderoso. Paulo vivia uma vida de experiência e de conhecimento em relação a Jesus Cristo. Ele não tinha medo. Ele andava uma vida de certeza, de plenitude, com o seu conhecimento e a sua experiência. É interessante nós entendermos isso, querido, porque se nós não tivermos certeza do que nós estamos fazendo, se não tivermos certeza da nossa fé, se não houver uma profunda convicção no nosso coração de que Jesus Cristo morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, talvez a nossa fé possa naufragar, a nossa vida espiritual vai se desmoronar, porque o que vai garantir a nossa salvação, o que vai garantir a nossa vida de vitória, é exatamente nós declararmos: eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso para me guardar, para me abençoar e para estar comigo. Então nós precisamos saber qual é a influência da morte e ressurreição de Cristo em relação à nossa vida. Qual é o legado que Cristo deixa através da sua morte e ressurreição? A Bíblia, ela está repleta de textos maravilhosos que trazem a firme convicção em relação ao que Cristo deixou como herança na sua morte e ressurreição, para que nós pudéssemos se apoderar, tomar posse de todo o benefício e toda a bênção advinda da morte e ressurreição de Cristo. Veja, por exemplo, o que aconteceu com a nossa antiga natureza mediante a morte e ressurreição de Cristo. Paulo fala com tanta convicção aqui em Romanos 6,6, ele diz: sabendo que, veja que ele invoca a ideia da convicção, sabendo que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Em Romanos 6,3, ele traz a mesma ideia. Não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Em Romanos 6,16, ele traz a mesma ideia. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes para servo,
Para lhes obedecer sereis servos, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, em relação à nossa antiga natureza, nós temos que ter a mais pura e plena convicção. Ela não existe mais, ela foi destruída. Ela foi morta através da morte e ressurreição de Cristo. Fomos sepultados com Ele, fomos crucificados com Ele. Irmãos, isso tem que ser a certeza maior da nossa vida. Um outro aspecto importante é em relação às adversidades. Nós somos crentes, nós somos de Cristo, nós somos salvos, mas nós ainda convivemos com adversidade, com tribulações e com problemas de toda sorte de espécie. E muitas vezes isto confunde o nosso coração e a nossa fé. Mas veja o que a Bíblia fala em relação às adversidades. Romanos 8:28, Paulo diz assim: e sabemos, o que é que nós sabemos? Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Convicção. Aconteça o que acontecer, eu amo a Deus, eu nasci de novo, eu estou na presença dEle, então o que está acontecendo vai contribuir para a minha edificação. Uma outra ideia importante, em Romanos 8:38, Paulo diz assim: porque eu estou certo. Do que é que Paulo estava certo? Do que é que ele tinha certeza? De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, que convicção firme e maravilhosa de Paulo em relação às tribulações. Um outro aspecto importante é em relação à nossa vida, ao nosso interior. O que é que Cristo realizou em nós? O que é que no que é que fomos transformados? O que nós somos agora, a partir da presença de Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou. Então nós também temos aqui a mesma ideia firme e maravilhosa. Em 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis, traz a ideia de que nós temos que ter a mais plena convicção disso. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu preciso saber disso para poder me comunicar com Ele, para ter essa comunhão, essa harmonia com o Espírito Santo. Efésios 1,18 diz assim: tende iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e qual as riquezas da glória da nossa herança. Então nós somos iluminados para podermos saber o quê? Por que é que nós fomos chamados? Por que nós somos salvos? Por que Cristo morreu e ressuscitou por nós? Para que nós possamos compreender todas as riquezas da glória de Cristo em nós, que é a nossa herança. João, em 1 João 5,13, ele diz assim: essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Ora, querido, nós já temos a vida eterna. A vida eterna já faz parte da nossa existência em Cristo. Morte e ressurreição de Cristo gera um novo nascimento, gera a presença do Espírito Santo em nós e também nos dá a certeza de que já temos a vida eterna. 1 João 5,19, João diz: sabemos que somos de Deus. Olha que convicção maravilhosa. E que o mundo jaz no maligno. Embora o mundo jaz no maligno, embora o mundo está naufragado no pecado, nós precisamos saber de uma coisa: nós somos de Deus. Querido, que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração, que isso gere paz na sua vida. Saiba de uma coisa: você é de Deus,
O Espírito mora em você. Você já tem a vida eterna. Deus abençoe teu coração. Deus abençoe você profundamente junto com a sua família. Em nome de Jesus. Amém.